发送吧。Ruspazov era um grande assassino no passado, que teve a sua carreira pausada depois de sofrer um acidente que o fez perder o movimento das pernas e ser preso. Na cadeia, Ruspazov passou uns maus bocados, mas ele também sabia se defender muito bem e sempre acabava revidando. Depois de alguns anos, ele foi solto, sendo recebido na porta por seu chefe. Já em uma instituição especializada em cuidar de pessoas com necessidades, vive Zolika, um rapaz que foi abandonado pelo pai ao descobrir que ele nasceu com má formação. E por sua mãe não ter condições de criar ele, o jovem foi mandado para aquele lugar. Lá ele divide uma longa amizade com Barba, o seu melhor amigo. Zolika é um rapaz muito talentoso, principalmente para desenhar quadrinhos. Ele e o amigo estão sempre juntos, fazendo novas histórias para passar o tempo. Nesse lugar, eles recebem todo o apoio que precisam para viver confortáveis. Mesmo assim, Zolika ainda sente falta de viver em família. Vendo que o amigo estava ficando triste, Barba decidiu dar uma animada em suas vidas, propondo uma aventura. Ele chega no dormitório dos dois carregando um extintor de incêndio, dizendo que o roubou. Os dois amigos vão até algumas quadras dali ficar soltando fumaça. Eles são vistos por Ruspazov, que se aproxima dos garotos, pede um isqueiro emprestado e simplesmente dá 2 tapões bem dados na cara de Zolika, que fica sem entender nada. Ruspazov explica que já foi bombeiro e teve que arrastar muitos corpos queimados de dentro de prédios que não tinham extintores na hora que precisaram. Zolika diz que vai contar para o diretor da instituição que Ruspazov bateu nele e é ignorado. O menino avança na direção do homem tentando brigar, mas os dois não conseguem fazer nada contra ele. Depois de ver que os meninos não tinham força nem para levantar a cadeira de rodas de Zolika sozinhos, Ruspazov se sentiu meio culpado por ter atacado os dois. Depois de se desculpar, o homem leva os dois para beber. Eles vão até uma balada onde Ruspazov conversa com os seguranças e faz eles furarem a fila. Lá, os garotos descobrem que Ruspazov é um homem rico. Apesar disso, os jovens sabem que ele está vivendo com eles. Os garotos perguntam se esse dinheiro veio de tráfigo e Ruspazov decide ser sincero com eles, contando que é na realidade um assassino de aluguel. Ruspazov diz que podem ajudar ele se quiserem uma grana, principalmente se souberem dirigir. Eles aceitam a oferta. No dia seguinte, a mãe de Zolika se encontra com ele e o leva para um hospital para ser examinado. Ele está se preparando para uma cirurgia que pode recuperar o movimento das pernas, só que é muito cara e ele precisa viajar para a Alemanha. Apesar de sua mãe não ter condições, o pai, que é um homem rico, se ofereceu para cobrir todos os custos. Zolika não está contente com a operação, já que não quer dinheiro do pai. Ruspazov se encontra com seu chefe que entrega sua próxima missão e uma sacola de mercado. Ele vai até um estacionamento se encontrar com seus alvos. Quando chegam, 4 homens descem do carro. Nessa hora, Zolika e Barba se aproximam indo buscar Ruspazov, mas na hora errada. Isso deixa os 4 homens incomodados, que vão até os garotos perguntar se estão perdidos. Ruspazov chama a atenção do homem, dizendo para focar na transação. Ele manda os garotos se afastarem e os 4 homens se aproximam dele. Eles esperavam receber a grana que seu chefe tinha prometido e ficam revoltados por receberem uma cadeira somente. Ruspazov tenta explicar dizendo que é um mensageiro e o líder dos caras diz que vai responder. Ele dá uma facada em sua perna, mas Ruspazov não sente dor e explica que essa é uma forma ruim de ameaçar um paraplégico. O homem então dá um chute no peito dele, e o protagonista puxa aquela sacolinha de mercado e dentro dela tem uma arma, e ele acaba com todos os caras com a sua mira precisa. Os rapazes levam ele até uma ambulância para receber tratamento. Lá, Ruspazov se encontra com Zita, uma antiga conhecida que ele tem sentimentos amorosos. Ele a convida para ir ao cinema mais tarde naquele dia, mas ela recusa, explicando para ele que ela vai se encontrar com o noivo. Já o chefe estava curtindo o dia com os seus cachorros, indo até o porto para deixar eles nadarem. Ele foi seguido por 2 homens em um carro que na oportunidade certa fazem uma emboscada. O chefe chega a ser atingido, mas consegue se esconder e soltar seus cachorros nos outros. Depois de descobrir que o amor da sua vida vai se casar, Ruspazov se entrega para as bebidas, vivendo ali uma crise que fez ele chegar ao fundo do poço.
Junto com a dor de amor, ele começou a reviver traumas do seu período como bombeiro, o que o levaram à beira do precipício, com Ruspazov se jogando de uma escadaria e quase indo de arrasta para cima. O nosso protagonista e Zita já estiveram juntos como um casal no passado, mas ela terminou com ele depois que Ruspazov foi expulso dos bombeiros por dar um tiro em um colega de trabalho durante uma discussão, virando um assassino depois disso. Mais tarde, ele encontra o chefe. Ruspazov entrega para ele a sacola, recebendo seu dinheiro em troca. O chefe comenta que ninguém espera que um cadeirante seja um assassino. Em seguida, ele passa a sua próxima missão, dizendo que só Ruspazov teria condições de fazer. Alguns dias depois, ele já tá na fisioterapia, quando Zolika aparece falando que ele e Barba ainda querem trabalhar com Ruspazov, que os demitiu depois do fiasco daquele dia. Ruspazov não se sente confortável com a ideia, mas Zolika consegue convencer explicando que precisa do dinheiro para a cirurgia que vai fazer ele andar. Mais tarde, Zolika se encontra com a mãe e reclama dela ter dado seu número pro pai. A mãe explica que ele quer conversar com Zolika, já que está ajudando com o dinheiro para a operação. Mas o jovem responde dizendo que não quer conversar e não precisa do dinheiro, já que ele vai pagar pela cirurgia sozinho. A mãe diz não achar isso possível, e Zolika reclama dela não acreditar no próprio filho. Alguns tempos depois, ele e Barba vão até uma convenção de quadrinhos, onde se encontram com um cartunista e apresentam seu trabalho. O homem diz que tem vários erros de amador, mas se eles conseguirem resolver esses detalhes e tornar a história mais pessoal, na Comic Con do ano que vem teriam chances de vencer o concurso amador de quadrinhos e serem publicados. Naquele dia, Ruspazov foi até o hospital presentear Zita com flores, mas ao ver ela saindo, ele assiste ela indo até o noivo. Ele também estava esperando por ela, que nem chega a notar o nosso protagonista antes de ir embora. Ruspazov se alimentou da dor e tristeza que sentiu naquele dia para focar em seu trabalho. Ele se encontra com o chefe e pega o equipamento partindo para a missão. Seu alvo é um homem almoçando com os seguranças em um local público, sendo uma missão em plena luz do dia numa praça movimentada. Nosso protagonista sabia que não ia conseguir fazer uma missão como essa sozinho sem ter problemas. Para ter certeza, ele decide pedir ajuda aos rapazes. Na hora da missão, Ruspazov foi até o parque e se posicionou diretamente em frente ao alvo e ficou alimentando pombos. Barba e Zolika ficam por perto esperando o momento em que o alvo vá terminar seu almoço. Quando aconteceu, Barba passa na frente do alvo e seus seguranças, distraindo ele e chamando a atenção com o seu andar desengonçado. O alvo e os seguranças se distraem ali por poucos segundos, mas isso é mais do que o suficiente para que não percebessem que na sacola de alpiste de Ruspazov tinha também uma arma escondida. Ele derruba o seu alvo com precisão e rapidamente disfarça. Os seguranças começam a olhar em volta procurando o atirador, mas acreditam que o assassino usou algum prédio para se esconder. Só que na verdade ele estava ali, bem na frente deles. Isso permite que o trio simplesmente saia dali sem problemas. Mas dessa vez Ruspazov estava sendo vigiado por capangas do chefe, que viram ele se associando aos garotos para eliminar o alvo. Mais tarde, Zolika vai ao médico, que está irritado porque o garoto decidiu recusar a cirurgia e isso é um risco para sua vida. A mãe fica bem irritada com ele, mas Zolika explica que não pode aceitar o dinheiro de alguém que teve vergonha de criar ele como filho e por isso o abandonou. E o pai só estava querendo ajudar porque isso faria ele mais normal, algo que ofende Zolika. Sua mãe tenta explicar que o pai não foi embora por causa deles, mas por conta do trabalho, e que eles ficaram porque a mãe era uma atleta olímpica e queria continuar a sua carreira ali. Algo que não deu certo. Mesmo assim, Zolika considera que o pai fugiu das suas responsabilidades com a família e por conta disso é um covarde de qualquer maneira. Zolika diz que se o pai quer gastar dinheiro com ele, que o faça isso no seu funeral, o que chateia muito a sua mãe, que só quer ver ele bem. Ao ouvir tudo isso, ela começa a chorar, se levanta e vai embora. Zolika não é o único com problemas pessoais, já que Ruspazov se encontrou com a irmã de Zita, que pergunta para ele se vai ao casamento. A irmã de Zita parece ser muito interessada em Ruspazov, mas o cara só tem olhos para outra.
Ela entrega um convite e diz que vai gostar muito da sua presença. O trio se encontra de novo na fisioterapia. E Zólica conta que seus órgãos internos vão ser esmagados nos próximos anos se ele não fizer a cirurgia. Ruspazov diz que ele é louco em recusar fazer ela por orgulho e pergunta onde tá a mulher que sempre vai junto com ele. Zólica diz que a sua mãe tá chateada e que faz alguns dias que ela não aparece. Para tentar animar o garoto, Ruspazov diz que vai buscar o dinheiro da missão e eles podem ir comemorar. Só que esse encontro não foi como esperado. Ele é imediatamente atacado pelo chefe. Acontece que o homem não ficou muito feliz não, quando soube que Ruspazov estava trabalhando com parceiros que não conhecia, temendo que os garotos pudessem ser um risco para a operação. Ruspazov tenta dizer que precisa deles, mas o chefe fala que o contratou por conseguir fazer sozinho. Depois ele ordena que o protagonista dê um chá de sumiço nos dois. Ele fala que são de confiança, mas irrita mais o chefe, que só diz que vai liberar o pagamento quando terminar. Ruspazov leva os garotos para uma viagem, indo pescar. Eles passam a tarde toda conversando no pier, até que Barba pega um peixe grande e fica com dificuldade para puxá-lo, pedindo ajuda. Ruspazov vai até ele, mas acaba empurrando o menino na água. Zólica desce e se estica para tentar salvar o amigo, mas também é empurrado. Ruspazov começa a ir embora, mas ele acaba parando, não conseguindo tirar a vida dos amigos, pulando na água e resgatando os dois. Ruspazov se desculpa dizendo que aquilo não passou de uma piada de mau gosto. Eles acendem uma fogueira para secar as roupas. Nosso protagonista tira uma arma de dentro de uma sacola e entrega para Zólica. Depois disso, eles voltam para a cidade e fazem uma festa no apartamento de Ruspazov. Lá eles estão conversando e o protagonista revela os seus sentimentos por Zita. Isso motiva o grupo a ajudá-lo e eles carregam Ruspazov até o hospital no dia seguinte, colocando ele apoiado em um carro para impressionar Zita quando ela saísse do turno. Ele passa um tempo esperando, mas ela não aparece. Ruspazov liga para Zita e descobre que ela não foi trabalhar. Mais tarde, depois desse fracasso, ele se encontra com seu chefe para tentar receber o dinheiro mesmo sem cumprir a missão. Para isso ele mente, dizendo que empurrou os garotos do pier e que eles se afogaram. Isso convence o seu chefe a pagá-lo, mas antes ele o acompanha até o mercado. Os dois conversam e o chefe diz que a única coisa que eles têm mais nojo do que pessoas são armas, e é por isso que ele sempre entrega elas nas sacolas. Lá ele recebe seu pagamento e a próxima missão. À noite o chefe vai pessoalmente até a instituição conferir e descobre que os meninos ainda estão vivos. No dia seguinte eles preparam uma almofada especial para Ruspazov e mais tarde levam até ele, que se prepara para a missão. Nosso querido protagonista desce do carro e vai até a entrada de uma mansão. Dois capangas aparecem e Ruspazov diz que está trazendo uma mensagem do irmão do chefe deles, Tony. Os dois deixam ele entrar e o acompanham até a casa. Na porta ele é recebido por Tony. Ele pergunta onde Ruspazov conheceu o irmão e ele explica, dizendo que foi na prisão. E por ser o primeiro a sair, o irmão pediu para levar um recado. Tony, ainda desconfiado, pergunta quem foi o médico que tratou do irmão, e o nosso querido Pazov responde que foi o Dr. Kellett. Isso convence Tony, que manda Ruspazov ser revistado. Os seguranças checam tudo e deixam ele entrar. Eles vão até um escritório, onde encontram o filho de Tony e começam a papear. Em meio à conversa, Tony diz que 2 dias atrás o coitado do irmão dele foi de vala, e se ele saiu da cadeia ontem, saberia que isso aconteceu. Ruspazov, ao perder o disfarce, se estica até a sua almofada especial e tira dela uma arma. Uma ideia de Zólica e Barba para ele passar pela revista. Rapidamente ele consegue acabar com todos os seguranças e seu alvo. Só que o nosso Hitman encontra alguns problemas na fuga. Primeiro, a casa não era adaptada para cadeira de rodas. Era cheia de escadas e rampas íngremes, fazendo ele demorar para subir. Quando finalmente chega no portão, percebeu que estava trancado do lado de dentro. Ele liga para os rapazes pedindo por ajuda. Mas antes deles descerem do carro, já começam a ouvir as sirenes da polícia se aproximando por conta do tiroteio. Ruspazov sugere que eles fujam, mas os dois vão abandonar o amigo. Zólica monta a sua cadeira de rodas e sai do carro seguindo pelo meio da rua, entrando no caminho da polícia fingindo que tinha perdido o controle da sua cadeira. Já Barba, nesse momento, estava dando ré para derrubar o portão e libertar Ruspazov, que consegue fugir a tempo. Depois de escapar por um triz, Ruspazov
Ruspazov percebe que não quer colocar a vida dos dois mais em risco e diz que esse foi o último trabalho que fizeram juntos. No dia seguinte, Ruspazov se encontra com o chefe e fala que pretende parar com as missões, já que tá velho e cansado demais para isso. Desse jeito, ele vai acabar sendo preso ou morto. O chefe diz que ele vai compensar o protagonista pelo trabalho extra que teve na última missão, dando 20.000 euros a mais. E ao contrário do que ele esperava, também diz que respeita a sua decisão de parar e que Ruspazov pode fazer o que quiser com a sua vida depois disso. Eles vão até uma construção abandonada, onde o chefe diz que se encontrarão com os capangas que estão com dinheiro. Chegando lá, eles vão até uma sala em que existe apenas uma corda amarrada. O chefe revela que não tem dinheiro algum para ele ali e que sabe sobre a sua traição. Ele diz que o nosso protagonista vai ter que pagar esse erro com a sua própria vida. O chefe prende ele e solta Ruspazov para ser enforcado, dizendo que também vai atrás de Zólica e Barba em seguida. Ruspazov luta para se soltar, mas ele não tem força nas pernas o suficiente para sustentar o peso do corpo, e ele começa a sofrer com a falta de ar. Ele tenta alcançar a sua cadeira de rodas, mas ela está muito longe. Desesperado, ele usa todas as suas forças, relembrando os movimentos que tem feito durante as suas sessões de fisioterapia, fazendo o que ele não tinha conseguido até então. Nosso protagonista levanta o peso do corpo se apoiando nas pernas e consegue se reerguer o suficiente para se soltar. Seu chefe sempre disse que a sua vantagem era que seus oponentes sempre subestimam o seu potencial, mas no final das contas, ele acabou fazendo a mesma coisa. Mais tarde, Ruspazov liga para os rapazes que se encontram com ele em seu apartamento. Ele explica a situação com seu chefe e diz que a única maneira deles saírem dessa vai ser se tirarem a vida do chefe antes que percam as suas. Eles montam um plano e esperam o dia chegar. Antes disso, o grupo se encontra para ir ao casamento de Zita, já que Ruspazov convidou os amigos para ajudar ele a lidar com o momento. Lá ele é bem recebido por todos, mas é muito difícil ver Zita feliz com outra pessoa. Ele acaba enchendo a cara para lidar com isso. Só que, completamente mamado, seus impulsos foram à flor da pele. E ele decide subir no palco para fazer uma declaração musical para Zita. Sua cantoria comove e Zita até chora de emoção. Algum tempo depois ela vai até ele para conversar, mas o nosso garanhão não quer papo. Logo chama Zita para dar uns beijos no banheiro. Ela leva na brincadeira e ele rouba um beijo dela, que continua tratando com naturalidade, apesar de se afastar. Só que beijar a noiva na festa de casamento dela na frente do marido não é uma boa ideia geralmente. Isso acaba com ele sendo cercado pelo noivo e 2 padrinhos de casamento no estacionamento. Mesmo sabendo que poderia acabar com eles, pensando em Zita, Ruspazov aceita a agressão, mas é salvo por Zólica, que aparece mostrando ferro e espanta os caras. Enquanto isso, naquela noite eles contrataram 2 rapazes para colocar um rastreador no carro do chefe, que até chega a pegar eles no ato, mas não vê o que fizeram. Assim, ele só ameaça os 2 com seus cachorros e depois os libera. Com isso, os rapazes conseguem descobrir a localização da casa do chefe e dão sequência no seu plano de vingança. Naquela noite, depois de voltar da sua caminhada, o chefe encontra Zólica e Ruspazov dentro da sua casa. Ele pergunta o que eles foram fazer ali, e o protagonista diz que veio entregar um extintor de incêndio, que ele deixou em um banco perto da entrada da sala. O chefe dá risada disso e pergunta se ele veio atrás do dinheiro que não recebeu, mostrando uma chave e apontando para um cofre, dizendo que a grana tá ali. Ele ainda diz que o protagonista pode pegar o dinheiro, mas precisa fazer isso passando por cima dos seus cachorros. Ruspazov diz que gosta de desafios, e o chefe solta os cães nele. O homem atira no extintor de incêndio, liberando gás para todos os lados e assustando os doguinhos que saem correndo. Vendo que seu plano deu errado, o chefe puxa uma faca e corre até Ruspazov. E pensar que o chefe só não tá armado agora porque ele tem nojo. Ele consegue dar alguns golpes em Ruspazov, que é salvo por Zólica, que puxa o ferro que tinha ganhado no dia da pescaria e atira no chefe. Ele vai até o amigo e percebe que ele já se foi. Zólica se despede e vai até o cofre, de onde ele consegue o dinheiro para a cirurgia. Acontece, minha gente, que na verdade toda essa história com Ruspazov é fruto da imaginação de Zólica e Barba, que ao longo desse tempo estavam produzindo seu quadrinho. O rosto de Ruspazov foi inspirado na única foto que Zólica tinha guardada de seu pai.
No final das contas, eles venceram o concurso no ano seguinte, conseguindo a sua publicação e se tornando muito famosos depois disso. Apesar de Zólica não ter conseguido dinheiro para a cirurgia por meio do seu contato com o assassino de aluguel, ele acabou conseguindo produzir uma história sobre um garoto que consegue o dinheiro da sua cirurgia trabalhando com um assassino de aluguel. E dessa forma ele ganha o dinheiro. Chega a ser irônico. E essa foi a história do filme de 2016 Morte sobre Rodas. O que você achou? Se gostou, assiste esse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você vai adorar também. Te vejo lá, hein?